Bora, bora. Boa noite, Thalita. Boa noite a Boa todos que estão noite. aqui com a gente. Mais um episódio aí do podcast com uma lindíssima, bela convidada que a gente tem, que eu vou fazer um suspense. Não, não vou fazer suspense. É a Laura. É a Laura Justino. É uma atleta, uma fisiculturista, uma bodybuilder. Ela é deficiente visual. E independente de todas as dificuldades, ela vem superando as barreiras, vem colocando uma força, uma energia, uma motivação e superação gigante e vem ensinar um pouco pra gente. Então, Laura, seja bem-vinda. E Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. claro, Eu quero dizer que eu sou fã dos dois também, tá? Ai, a gente também é seu obrigado. Sou muito fã. Laura, vamos lá. Começa se apresentando, falando quem é a Laura, o que motiva a Laura, o que faz a Laura levantar da cama todos os dias. Vamos começar por aí. Então, quem é a Laura, né? A Laura é uma mulher de 51 anos que, que aproveitou as adversidades da vida para crescer. Que é uma pessoa que errou muito, era totalmente diferente, né? Já fui totalmente diferente do que eu sou hoje, mas eu sou daquela opinião de que quando a vida te dá um limão, né, vamos lá espremer e fazer uma limonada bem gelada, bem gostosa, né? Então eu sou essa mulher que se aventurou aí depois dos 50 anos, né, a entrar num mundo totalmente ainda cheio de preconceito e desconhecido pelas pessoas, que foi o fisiculturismo. Vocês estão E- sentindo, gente, a calma na voz dessa mulher? Era Vocês estão sobre sentindo? isso, era sobre isso. Tipo, Eu, olha, eu ia eu vou perguntar te para ela, falar falar. assim, Laura, você sempre foi calma assim? Você sempre teve essa É uma serenidade? ótima primeira pergunta, porque eu também tenho essa dúvida. Manda. Se eu fui sempre calma assim, eu Sim. sempre, eu acho que sempre fui assim, calma. Hoje eu Uhum. sou um pouco mais, eu já fui mais Ou, ansiosa, mas assim, acho que o meu jeito de falar é esse. não, não, porque o seu jeito que fala, ele acalma a gente, assim. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender com você. Depois eu aceito uma mentoria da sua parte. Não, Falar mais eu devagar. também, estamos juntos. E aí, Verdade. Laura, só para o pessoal, né, tirar a curiosidade, a dúvida aqui, conta pra gente o que aconteceu, qual tipo de deficiência que você tem? Então, aos 26 anos, eu comecei a perda da visão do olho esquerdo, né? E quando eu estava ali para os meus 29 anos, eu já era visão monocular. Foi por uma doença que a medicina não conhecia, na verdade era uma anomalia, eu não precisava ter feito a cirurgia, mas como a medicina era algo muito raro, a medicina não conhecia, então foi feito cirurgias que acabou descolando a retina e com isso eu fiz 13 cirurgias, foram 10 anos Caraca! foram tentando recuperar a visão em função do descolamento de retina e daí causou uma série de complicações. E aí chegou um ponto que o olho atrofiou, né? Ele não aguentou de tanta cirurgia. E eu levei 2 anos, aproximadamente, para me adaptar com a visão monocular. E daí estava vivendo normal, vivi normalmente, até eu me perceber aos 46 anos, eu fazia consulta periodicamente, né? E nunca houve nada de estranho no meu olho, muito pelo contrário, eu tinha desenvolvido bastante a visão do olho direito, me virava muito bem com ele. Era um pouquinho atrapalhada, mas nada comparado a hoje. Normal, todos nós. Todos nós, sei Então, bem. foi justamente esse jeito estabanado e atrapalhado que me fez alertar que algo estava errado. Eu comecei a tropeçar muito, a derrubar as coisas que estavam do meu lado, e eu me machuquei, tive 2 internações porque levei tombos dentro de casa. Aí eu pensei, nossa, eu não estou tão velha para estar caindo assim, né, 46 anos, e o que está acontecendo? Aí eu fui numa consulta de rotina, a Lília já começou a ver que tinha algo estranho, mas não sabia o que era. Eu tive descolamento vítreo no início, aí fiquei de repouso, porque era descolamento parcial, podia romper a retina. Aí eu já praticava musculação, mas sem comprometimento nenhum.
Aí acabei ficando, acho que um ano parada para até o vítreo descolar totalmente, né? Aí fiquei com aquelas moscas volantes e a visão dali só começou a piorar, piorar, piorar. E daí até que ele mandou eu ir para a capital aqui de Santa Catarina, Florianópolis, para fazer um exame mais específico, na época que não tinha aqui. Eu fiz eletro da retina, tomografia, ultrassom, uma série de exames. Que daí, e lá, o médico... Daí eu já estava com todo aquele trauma de clínica, de cirurgias, porque eu perdi Sim. 10 anos da minha vida, né? Uhum. E lá eu só ia fazer o exame, não ia ter o resultado, só porque lá me deu na hora que eu cheguei lá, me deu assim uma crise de ansiedade, de pânico, né? Quando eu começava a ver aquelas pessoas com curativo nos olhos, eu lembrava de tudo que eu passei, todo o sofrimento. Aí eu pedi para o médico assim, ó, você me dá o resultado hoje? Ele falou, não, Laura, eu só vou te dar, eu vou fazer os exames e depois teu médico vai ver. Daí eu falei, não, mas se para isso eu precisar pagar, eu pago. Eu lembro que eu tinha feito um empréstimo para fazer esses exames. E sobrava exatamente o valor da consulta. Eu disse, eu pago para o senhor me dar um diagnóstico hoje. Aí ele me deu até um pedacinho de calmante, porque eu fiquei com aquela fobia, medo de ficar cega, né? E daí depois dos exames, ele chegou comigo, eu estava com a minha filha, daí ele falou que eu tinha retinose pigmentar, nunca ouvi falar nessa doença, não diz que é hereditária na minha família, não tem ninguém com essa doença. E daí ele falou tudo para mim, explicou que... Aí eu só perguntei para ele, tem possibilidade de eu ficar cega? Ele disse, tem. E daí já me orientou para que eu fizesse aulas de orientação e mobilidade, porque a minha visão, quando eu descobri, ela já não tinha mais visão periférica nenhuma, né? Só tinha mesmo a visão central. Uhum. E essa visão central, né, a retinose, ela traz as complicações dela. Uma das complicações é a catarata, que eu desenvolvi catarata também, e o edema macular, que é justamente na visão central, né? O edema macular é uma água que se cria ali, e ele acaba distorcendo a visão. Então, assim, eu não consigo, é onde eu não consigo ver, às vezes o rosto da pessoa direito, é só aquele contorno, assim, né? As cores também, eu já não me identifico muito, elas começaram a desbotar, eu comecei a ir na loja e, eu quero aquela mochila vermelha que está lá na vitrine. Não, mas lá não tem nenhuma mochila vermelha. Tem uma mochila vermelha lá, vermelho bem vivo, aquela lá, eu gosto assim. Até que a moça chegou para mim, não, Laura, ali é uma mochila roxa. Aí eu, como assim, né? E aí, daí começou, né? Aí começa o barato de tudo, porque daí eu comecei a descobrir essa vida boa. Olha eu só, percebo... essa vida boa. Essa vida, gosta disso, gosta disso. Gosto A vida é maravilhosa. Exato, tudo só de estar vivo já é maravilhoso. Uma coisa que eu Não, percebo sempre na narrativa das pessoas assim é que a retinose pigmentar ela é hereditária, vem da genética familiar, né? E a maioria das pessoas que a gente conversou até agora, por causa da Thalita, eu conheci alguns, já conhecia antes e tal, as pessoas falam, na minha família não tem ninguém. E aí eu fico pensando, duas coisas sobre isso, né? Os médicos precisam achar a origem disso para algum lugar, então para eles é mais fácil falar que a culpa é dos mais velhos que vieram, veio de alguém da sua família. E outra coisa que eu penso é que tem coisas que a medicina não consegue explicar ainda. Por eu isso acho que eu que é gosto essa. muito da maneira que a Thalita leva as coisas, de procurar em coisas alternativas. Que às vezes a resposta está em lugares que não são estudados ainda. E você, Laura, você tem essa coisa assim de o que você falou agora, a vida é linda. Eu acho que essa maneira de levar as coisas é uma alternativa perfeita para isso. É Perfeita uma para isso. escolha, né? A gente faz uma escolha, né? O problema a gente não tem Exato. mais como... Ele está Exato. aqui, tu tem que aceitar, né? Tu não tem outra opção. Ou aceita ou aceita. Mas agora tu tens a opção de como tu vai aceitar isso, de que forma, né? Eu vou desistir da vida, ou eu vou me adaptar e continuar vivendo e ocupar o meu espaço na sociedade como eu tinha antes, com o direito que nós temos, né? Exato. Exato. Não temos... E a gente Somos sempre tem humanos, escolhas. somos A gente seres humanos sempre. perfeitos. Somos seres humanos Sim, perfeitos. Temos as nossas características que Sim, fazem a gente se adaptar, né? Mas somos seres humanos perfeitos.
E Laura, com toda essa mudança que você teve na sua vida, o que que hoje você aprendeu, assim, o que que forçou você a aprender, em questão de até se adaptar, em como pensar com as coisas, como levar um senso de humor, essa tranquilidade. Quando você me contou essa história, agora falou assim, cheguei lá, eu fiquei ansiosa. Eu não consigo imaginar a Laura Também ansiosa. não. Ah, ninguém percebe. É, como diz o médico, eu disfarço muito bem. Disfarça. Eu iria assim. Nossa, meu Deus do céu. Mas com tudo isso que essa adaptação, o que que você aprendeu assim, com essa mudança de vida que você teve? O que que você tirou de lição até agora? Primeiro, Felipe, eu tive que me reinventar, né? Eu era eu tinha um estilo, né, de me vestir totalmente diferente. Eu tinha cabelo comprido, usava uma franja para tapar o olho que era atrofiado, usava uma prótese, aquela adaptação de prótese que a gente coloca em cima para o olho não ficar tão afundado. E aquilo me judiava demais, aquilo saía assim uma secreção e uma dor terrível, e eu usava aquilo para esconder o meu olho. Por quê? Porque eu tinha, assim, era aquela pessoa vaidosa, não que eu não seja mais vaidosa, continuo sendo, mas eu acho que eu era um pouco escrava até disso. Então eu tive que me reinventar, né? Trocar o salto alto pelo tênis. Laura, vou prejus de novo. Eu acho que o seu áudio tá vazando. Você tá mexendo no celular? Não, ele começa a falar, deixa eu ver. Tá saindo na live. Tô ouvindo. Pronto, pronto. Tocar duas Calma vezes aí. para ativar. Pronto, agora Quer foi. Vê se ativar aí, agora toca parou. 2 vezes. Não, Foi, se agora tocar parou. 2 vezes é pra ativar alguma coisa que eu não sei o que é. E eu Tá, acho que é para desculpa, ativar Laura. o leitor, né? A voz. Pode Talvez. ser, pode ser. Vou deixar ele quieto, não vou ativar ele em nada. Não Deixa mexe, não mexe em nada. Então, daí, como eu falei, eu tive que me reinventar, né? Vamos dizer assim, ó, eu tinha um estilo perua, né? Eu andava de salto Estilo alto, perua. bem perua, assim. E agora, né? Não dá mais para andar de salto alto, vou fazer o quê? Vou colocar um tênis, né? Não é bem o que eu gosto, mas vamos adaptar. Olha lá, ele começa de novo, tá vendo? Cara, essas Ele... coisas só acontecem na live da Laura. É impressionante. Calma, Faz parte, um pouco de emoção. Pronto. Agora eu desliguei o leitor de tela, o Será? talkback. Tá, vamos lá, Laura. Agora Então, vai. Só não manda eu mexer no celular, não manda eu mexer nele que... Tá, de boa. Felipe, fica Desculpa, Laura, quietinho aí. prossiga, por favor. Tá bom. Então, gente, daí eu tive que me reinventar. E tu perguntou qual foi a lição maior, né, que eu Isso. tirei disso tudo. Eu gosto de uma frase que tu falou outro dia, que hoje tu enxerga, antes tu era cego. Quando tu era vidente, tu era cego. E eu gosto muito dessa frase porque aconteceu isso comigo também. Eu acabei descobrindo coisas coisas simples que dentro do nosso dia a dia, da nossa correria, que é tudo no automático, a gente não percebe. Então eu comecei a ver que a vida tem um valor muito maior, muito mais intenso do que eu pensava ter, né? Quando eu comecei a fazer as aulas de mobilidade, de orientação e mobilidade, eu tive que parava no meio do caminho para sentir o vento, da onde que vinha o vento, onde que ele batia, no meu lado esquerdo, no meu lado direito. Essas coisas, é incrível, e eu não percebia essas coisas. Imagina, eu andava para lá e para cá naquela correria, né? Porque eu posso ser calma, mas eu sou muito agitada assim para andar, eu não tenho paciência, eu ando rápido, faço as coisas meio rápido. Me identifico. Três, aí somos eu três. tive, Então, gente, daí eu comecei a perceber, aí quando eu começava a contemplar, via o dia, amanhecia um dia bonito, ai, que coisa linda, nossa, eu queria aproveitar e saborear, demorar mais naquele momento para que essas imagens ficassem gravadas na minha mente, né? Eu tinha muito medo, a minha filha estava grávida, eu tinha medo de não ver o rostinho da minha neta, mas graças a Deus eu conheci o rostinho da minha neta, do meu netinho também, e é isso, eu comecei a dar valor para isso. Então, assim, ó, a Laura que deixava de sair porque não tinha uma roupa bonita, a Laura hoje sai de tênis com a roupa que tá, não quer nem saber. A Laura que não saía sem maquiagem, hoje, se eu quiser, eu uso maquiagem, se eu não quiser, eu não uso. Eu cortei meu cabelo bem curto. Se eu quiser pintar ele, eu pinto. Se eu não quiser, eu não pinto. Eu não tô nem aí para a opinião dos outros.
que mudou muito em mim foi isso. Falem o que quiser, digam, não acha bonito, tudo bem, não acha, tudo bem também. Tudo bem Eu quero também. saber se eu estou bem. E eu antes era muito escrava da opinião dos outros, né? Além de não viver, não aproveitar a vida naquela essência que a vida tem, que a gente, eu não sei, a gente, desejo, acho que esse é o propósito, desejo que as pessoas não precisem perder nada para elas começarem a viver de verdade, como foi assim, que aconteceu comigo, né? Eu abri os olhos para a vida, literalmente não, né? Literalmente, Eu abri os literalmente. olhos para a vida quando eu percebi que eu poderia ficar sem enxergar, né? E o pessoal acha muito louco isso quando a gente fala, né, Laura? Porque eu também falo muito isso. Eu prefiro a Thalita hoje com a retinose, com a visão que ela tem, do Sim, que a Thalita de antes. É muito maluco isso, sim, né? parece assim que Eu as pessoas converso. pensam, às vezes as pessoas pensam assim que tu tá querendo te conformar ou que tu quer, mas não é, gente, é Não é isso. verdade. Não, é verdade. Há uma transformação dentro de ti. Claro que há pessoas que não, enquanto elas não aceitarem, a gente também vivemos aquele período de luto e naquele período é doído, é difícil, a gente se Mesmo. tabela e dá murro na parede, chora e grita, mas viveu aquele momento, agora, o que é que agora a gente vai fazer com isso, né? Uhum. Vamos dar a volta por cima. Não podemos, É, a gente pode eu falo chorar, mas muito não com parar na pessoas. choradeira. Eu falo muito com pessoas que já estão cegas há um tempo e tal, e no começo eu ficava muito injuriado, assim, às vezes eu ia falar de cura, da cegueira, não, olho biônico e tal. Mas, cara, eu não quero saber disso aí, não. Eu não gostaria de voltar a enxergar, não. Isso me doía. Eu falava, meu Uhum, Deus. Cara, hoje eu admito uma coisa pra vocês, eu ainda não tô nessa, como faz pouco tempo, eu falo assim, não, eu não quero voltar a enxergar. Mas a uhum. pessoa que eu sou hoje é melhor do que a pessoa que era antes. Isso eu não tenho sombra de Não tem dúvidas. como. Não Uhum. tem como, Que me bom. forçou a tocar por um caminho que o que você falou é uma autoestima, você melhorou sua autoestima, você melhorou sua aceitação com você. Isso é um Sim, desenvolvimento pessoal que é muito grande. Que se você não tinha hoje, você é uma Laura hoje mais desenvolvida, você é uma Laura hoje mais feliz. E a felicidade é o com que toca certeza. nosso caminho. Então, eu acho isso muito importante, eu fico muito feliz. Só fiquei meio assim quando você falou, não, quando a gente está naquela fase de luta, a gente dá murro em parede. Laura, não dê um murro na parede, senão vai derrubar sua casa. Você tem que ter essa consciência, nenhuma parede vai aguentar um murro Vai quebrar a seu. mão, Ela é vai muito quebrar a mais mão. forte que nós dois juntos, ferro. Com Não, certeza, não sei, não o meu período de luto, né, quando ele foi maior, quando eu perdi a visão do olho esquerdo, que eu fiquei monocular. Aquela vez para mim foi maior aquele período, foi um período maior assim de aceitação, até em função, né, da estética, que o olho ficou atrofiado, que precisava de prótese, aquela coisa toda. Então foi um pouco mais difícil para mim. Hoje, sem problema nenhum quanto à estética, né? Eu sei que o olho fica diferente, as pessoas olham e tal, mas não me importa mais. Dessa vez agora, assim, o meu período foi curto até. Foi curto. Quando eu Uhum. recebi a notícia, na hora tu fica assim, ó, o Felipe saiu? É, eu tô chamando ele Caiu? de novo, mas pode continuar. Manda bala, Laura. Então, na hora que eu recebi a notícia, eu falei, capaz, né? Como assim vai ficar cega, né? Hum. Não. Sabe, vim para casa, assim, era uma viagem de mais ou menos 1 hora e meia. Eu vim para casa sem acreditar. Aí depois eu cheguei em casa e falei, a ficha caiu, ou o download, né? Ou começou a fazer o download, que Fez o agora não é mais download, difícil. recebeu a É, informação. fiz o download e disse, meu Deus, a minha vida acabou? Eu não conhecia nem, não tinha contato com deficientes visuais, né? Então existe aquele preconceito, a gente acha que o deficiente visual ele é totalmente dependente de alguém. E eu Uhum. pensei, pronto, agora a minha vida vai ser ficar trancada no quarto, quando alguém lembrar de mim vai trazer uma comida, vai pentear o meu cabelo, vai escolher a roupa para eu vestir. E fiquei ali, né, uns 3 dias, aí todo mundo aqui em casa me respeitou, me deu aquele tempo, eu fiquei sozinha, Uhum. chorei. Aí depois eu enxuguei as lágrimas e disse, não, agora eu tenho que eu ficar dentro de casa, Laura, tu quer ficar dentro de casa? Eu falei, eu conversando comigo, né? Não, não quero ficar Uhum. dentro de casa, não quero parar, eu quero viver. Então, vamos na luta. E foi quando Fácil você não é. tomou a decisão, porque Foi. esse momento de decisão é muito importante, né, Laura? Porque É.
até escolher não fazer nada também é uma escolha, também É tem uma escolha e consequências tu e tem também direito. tem responsabilidades, né? E aí, Uhum. Laura, como é que você começou nesse mundo aí da fisicultura? Como que foi isso do fisiculturismo? Então, foi. Aí, o que eu vou fazer agora? Profissionalmente, eu não posso fazer mais nada, né? Sou um perigo ambulante para mim mesmo. Eu não preciso estar na rua para ficar 12 dias internada, basta eu cair dentro de casa. Inclusive, agora eu estou vindo de 2 cirurgias de um tombo que eu tive dentro de casa Caramba! no, no final do ano passado. E, e daí eu gostava de fazer atividade física, daí eu perguntei para um dos oftalmologistas, não o que eu continuo hoje, para um deles, porque como eu já tratava do outro olho, então eu já tinha uns 4 oftalmologistas, né? Uhum. Daí eu falei para ele, doutor, então tá resolvido, né? Descobriram, então não tem cura, não tem tratamento, então eu posso sair do repouso, posso voltar para a atividade física, então eu posso, o que eu posso fazer? Eu posso correr. Aí ele olhou para minha filha assim, É. e com aquele olhar de piedade para mim, falou, não, Laura, agora é hora de descansar, fica mais dentro de casa, quando tu sair, sai de braço dado com alguém e sossega. Aí eu disse, Não quero, uma não tô afim raiva, disso aí não, não fiquei com gostei uma desse raiva papo. daquilo ali, daí depois fui no outro, o outro disse, Laura, olha, agora deixa tudo por conta das tuas filhas, já criaste elas, agora elas fazem por ti, elas vão te ajudar. Eu Nossa. falei, puxa vida, será que eu não vou encontrar ninguém que vai dizer que eu posso fazer alguma coisa? Uhum. Aí, aí uma amiga minha me deu de presente, a academia ligou, disse, alguém te pagou um mês de mensalidade, Laura. Aí eu fui lá, Que legal. mas quando eu cheguei lá, assim, a mesma academia que eu já frequentava há 10 anos, mas assim, eu já estava na condição já de... Olá? Oi, Tá na live, certo? tá Tá na tudo live. certo. Tá certo? Tá Então eu já... certo? tá. Desculpa, lá, Então eu pode já estava continuar. assim Desculpa, tô te na... atrapalhando demais. Posso continuar? É. Pode, por favor. Não, daí então, eu tô falando para a Thalita como é que eu vou... Thalita me perguntou como que eu entrei no fisiculturismo. Então eu ganhei, né, de presente essa mensalidade, voltei na academia que eu já frequentava antes, mas daí eu já estava toda atrapalhada, parecia que eu não ia dar conta, que eu ia tropeçar direto, que eu ia cair. Aí eu fui lá, falei com o instrutor, falei, Marcelo, faz um treino para mim, eu vou voltar a treinar. Daí perguntei para uma menina que estava lá, tu me ajuda nos treinos, agora eu tô assim, daí ela disse, eu não tenho condições, Laurinha, eu tenho medo, pode te machucar, não sei o quê. Aí eu vim para casa, demorei mais uma semana. Aí quando passou uma semana eu voltei, meu treino estava pronto. Daí eu falei para ele, tu me ajuda a treinar? Eu agora preciso de ajuda. Aí ele falou, claro, vou te ajudar. Uhum. E ele está comigo até hoje, né? E daí eu comecei a treinar, sabe? Aí eu percebi assim, nossa, treinar eu consigo. Aí eu comecei a treinar com vontade, aí eu comecei a... Aí eu emagreci, eu mudei a minha alimentação, porque daí eu estava naquela fase toda deprimida, toda inflamada, porque daí se Uhum. alimentava mal, enfim. E aí eu acabei procurando um médico aqui da minha cidade, que não é oftalmologista, mas é um médico de medicina integrativa. E aí ele começou um tratamento, eu comecei a melhorar a minha disposição, começou a alinhar tudo que estava desalinhado, né? Porque eu estava uma bagunça total, né? Aí eu comecei a treinar, eu disse, nossa, aí eu comecei a me apaixonar, né? Eu posso treinar, eu fiquei toda faceira, então eu vou Uhum. treinar, tal. Aí eu comecei a ter mudança no corpo, aí um dia eu disse para ele assim, para esse médico, Dr. Emerson Cruz, eu falei assim, doutor, eu tenho uma vontade eu tenho um desejo, e o senhor, mas seja bem sincero comigo, se o senhor falar para mim que não dá, tudo bem. Só não manda eu para casa fazer crochê, porque crochê não dá mais para me fazer. Aí eu disse, não, é que eu estou treinando e eu queria ser atleta. E eu falei assim, baixei a cabeça com uma vergonha do que ele ia dizer, né? Imagina, 50 anos, deficiente visual, querer ser atleta agora de fisiculturismo, né? Eu fiquei com vergonha. Daí, aí eu fiquei assim meio esperando a resposta, aí ele falou bem assim para mim, Laura, tu pode tudo. E Gente, vocês não têm noção. Eu finalmente sou achou grata alguém. demais ao Dr. Emerson Cruz por esse
tu pode tudo, porque daí ninguém mais me segurou. Aí eu passei a treinar como atleta, a me alimentar como atleta, cuidar do meu sono, a viver uma vida de atleta. Mas eu não... Essa sua fala que você falou foi um vídeo que viralizou na internet. Foi assim que eu te achei, né? Como? Páginas, essa sua fala com esse médico foi um vídeo seu que viralizou na internet, né? Páginas grandes aqui no Instagram postaram. Tal, Ah, foi assim que eu achei sim, você. sim. Foi assim que eu É, achei, foi assim que eu achei a Laura. eu digo mesmo para ele sabe disso, eu digo para ele o quanto, né, para as pessoas verem o quanto que é importante tu acolher o sonho daquela pessoa, tu não duvidar, né, porque só tu sabe a tua capacidade, então como que eu vou chegar para a Thalita e dizer, não, Thalita, tu não pode? Eu não sei como é que a Thalita vai, né, então é muito importante esse apoio. E aí, como é que eu fui? Aí eu não tinha pretensão de competir, mas eu seguia vários bodybuilders, eu pegava dicas, eu era fã deles, né? Mas nunca tinha ido no campeonato de fisiculturismo. Aí tinha um fisiculturista bem conhecido no Brasil, Fernando Sardinha, um dos maiores fisiculturistas do Brasil, uma pessoa excelente também. Comecei a mandar umas mensagens para ele e tal. Aí um dia ele respondeu para mim. E quando ele respondeu, ele começou a conversar comigo, daí ele viu que eu treinava. Aí ele me convidou, ele falou, Laura, vou fazer um campeonato agora em setembro, e por que que tu não participa? Eu falei, nossa, mas eu nunca fui nem para assistir, e como é que eu vou me locomover no palco? Como é que eu vou usar um salto? Como é que... Aí ele disse, mas olha só, não deixa para amanhã, a oportunidade que a vida está te dando hoje, e me convenceu, e eu disse sim. Eu disse Que sim, da mas eu não hora. pensei em nada. Eu não pensei em nada, só perguntei para ele assim, alguém vai me conduzir no palco? Para mim não me estabacar toda lá. Daí ele falou, eu mesmo vou te levar no palco. Aí eu saí, então Legal. beleza. Nossa, Aí não tinha patrocínio de ninguém, não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha nada. Cheguei na academia, olhei para um, olhei para outro, falei, voltei lá no doutor, falei, doutor, eu aceitei participar de um campeonato de fisiculturismo e agora eu não sei o que fazer. Eu quero. O que Ai, importa é gente, que aí eu veio. quero. O como, não sei, mas eu Não sei. quero. Aí foi aparecendo um treinador, foi aparecendo um outro que treinava pose, o Ricardo, a Fernanda, foram juntando uma galera do bem, alguém me ajudava financeiramente, dava um suplemento aqui, outra coisa ali, e eu acabei indo. E assim, eu estava na minha mente, assim, eu não queria nem saber se eu ia competir com as atletas que já competiu há tempo, se eu não estava bem nas poses, assim, se eu não estava com as poses bem encaixadas. Eu não me preocupava com isso, sabe? Para mim, e nem se eu ia ganhar, se eu ia perder. O fato de eu chegar aos 50 anos, depois que ninguém mais acreditava em mim, com toda a deficiência que eu tenho, com todo o sacrifício que vocês sabem como é que é para a gente poder superar o nosso dia a dia, para a gente poder ter um respeito na sociedade, né? Então, chegar naquele palco, para mim foi uma das maiores emoções que eu senti em toda a minha vida. Eu não esqueço até só de hoje. subir num palco, né? Só de subir no palco você já é uma Só de dizer vitoriosa, né? assim, eu venci a mim mesmo. Porque a Laura, de É antes, isso. como a gente conversou, ela ia dizer, menina, não acredito que teve coragem para isso. Depois ela ia me aplaudir, ela ia dizer, parabéns, eu estou muito orgulhosa de você. Porque, gente, jamais eu imaginaria que eu teria coragem para isso, né? Coragem, eu já digo é coragem. E aí aconteceu. Aí depois teve o segundo, agora estou me preparando para o terceiro, que é daqui a 15 dias. Estou em preparação. Já queria ter ido antes, mas aí houve esse problema que eu tive que fazer a cirurgia do punho, porque caí dentro de casa. Esse papo, Laura, da cirurgia do punho, né? Eu não sei se foi a mesma coisa, mas você teve uma fratura no pulso Eu fiz 2 e cirurgias. isso, Uma então. desse Caramba. E aí lado. eu lembro de ter visto algo no seu Instagram sobre isso também, que assim, o primeiro momento de chavinha para você que mudou isso foi quando o médico falou para você que você podia tudo, né? E aí Foi. nessa fratura que você teve do pulso da primeira vez, também foi uma virada de chave, não foi?
Foi. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa virada de chave que eu achei muito, nossa, eu achei muito, muito inspirador, muito legal. Acho que vale a pena dividir com a galera. Quando eu participei do último campeonato em dezembro, eu já estava com o braço quebrado e eu não sabia. Mas só que Nossa. quando a gente treina musculação, a gente fica um pouco resistente à dor, né? Porque musculação é doído, né? A gente tem que inflamar a fibra do músculo para ele crescer, enfim. E, e aí eu falei, não, eu estou com um campeonato, eu vou ter que ir. Simultaneamente também o edema macular estava lá nas alturas, eu precisava fazer um tratamento com diurético ou uma injeção, o médico ainda não sabia o que fazer e tal. Mas eu fui ao campeonato, fui, participei, trouxe um troféu, beleza. Aí depois eu fui cuidar do braço, e agora? Aí o braço, fiz várias infiltrações, não dava, daí fui na emergência do hospital, a médica olhou e falou, ah, não tem nada, não teve fratura, nada. Então continuei, né? Continuei a treinar, mas a dor era insuportável, já estava ficando insuportável. Aí eu fiz uma ressonância e apareceu a fratura, o osso já estava até esfarelado, porque já estava há muito tempo Nossa. já fraturado. Então ele teve que colocar um parafuso, um pino, né, uma âncora, Uhum. e teve que serrar um pedacinho do osso que já tinha esfarelado ali e tal, e muita infecção. Eu não tinha dinheiro, eu tinha que fazer, era particular, porque se fosse pelo SUS demoraria, como ainda nem foi autorizado, eu já fiz 2 cirurgias e não foi autorizada a primeira. Então eu contei com a ajuda das pessoas, me ajudaram a pagar a cirurgia, eu adquiri o dinheiro certinho, exato, não sobrou nem faltou nenhum real. E aí o médico disse para mim, e aí, agora será que eu vou poder voltar a treinar? E eu continuei treinando as pernas, né? Eu só esperei aqueles 15 dias, depois ia lá, fazia uma esteira, treinava a perna. Uhum. Aí depois tentei treinar de novo superiores, não dava. Isso, a primeira foi em fevereiro. Não dava de treinar, ainda sentia muita dor. Voltei no médico, daí fui na emergência de novo, porque o braço já estava todo inchado. Aí ali me encaminharam já direto para o cirurgião e eu fiz a segunda cirurgia. Daí dessa vez foi pelo SUS, porque foi encaminhado direto da emergência, né? Eu já tinha feito recente uma cirurgia. Aí Sim. eu fiz em maio. Também foi a mesma coisa, né? Aquela agonia. Respeitei lá o meu momento lá que eu precisava ficar de repouso, mas depois fui indo, fui treinando devagarinho, devagarinho. E não imaginava que eu teria condição de me preparar para uma competição esse ano. E aí algumas pessoas que me acompanhavam da outra vez, uns desacreditaram, né? Outros seguiram seu rumo, seguiram sua vida, e restou umas 4 pessoas lá que ficaram comigo, me apoiando. Então aí eu fiquei sem treinador, aí eu achei o Júlio Balestrin, que é um atleta também de fisiculturismo bem conhecido, que E logo são todos acolheu. aí, essa galera são todos aí da região do sul? Não, não. O Júlio Balestrin é de São Paulo, inclusive agora ele está no Kuwait, se preparando para o campeonato dele, mas ele me atende de lá, ele me dá toda a orientação agora nessa fase final, que essa fase de preparação ela é muito rigorosa na alimentação, nos treinos, né, em tudo. Deixa eu tirar E uma curiosidade. Quando você vai para o campeonato, tem uma taxa limite de gordura que tem que ter no corpo? Gordura corporal? são fases, né? Primeiro tu entra no off, onde tu engorda um pouco, né? Porque tu tá num Uhum. processo de ganho de massa, evidentemente, tu acaba ganhando um pouco mais de gordura. Aí É depois off e tu depois entra, cut, né? depois o cutting. Aí no cutting tu acaba perdendo um pouco mais de gordura. No campeonato anterior que eu fui, era um pouco mais de volume de massa muscular, né? Era a categoria wellness, que era um pouco mais de volume, as poses eram diferentes. E como teve essa cirurgia e eu acabei perdendo massa muscular e não dá tempo de eu ganhar muito volume, né? Porque para ganhar volume de massa leva tempo. Então, eu fiquei no perfil de atleta biquíni, que é mais Uhum. slim, né? É mais definida. E daí É eu o famoso cheguei. trincado, é aquele famoso trincado. É, é.
É pele e músculo, né? Porque não tem mais Pele uma e músculo. gordurinha só. Aham. Então, daí E foi outro desafio, porque agora nessa categoria é mais um desafio, porque as poses são diferentes, o desfile é diferente, né? A pose da wellness e da biquíni é completamente diferente. Então, como é que eu estou conseguindo aprender as poses agora, já que eu não tenho mais treinador presencial? A gente faz uma chamada de vídeo, a esposa do Júlio uhum. Balestrin está me treinando, ela faz uma chamada de vídeo, a minha neta, que tem 11 anos, ela está junto, aí ela vê os movimentos, né, a professora vai falando, mais ou menos eu vou sabendo, mas a Maria Clara, depois ela vem tocar em mim para que eu sinta aquele movimento e que eu consiga fazer conforme a professora tá mandando. Então, assim, ó, é Que desafiador para mim, legal. é desafiador para minha neta e é muito desafiador também para a professora, mas assim, a gente está numa conexão bem bacana e eu estou Cara, eu conseguindo aprender. vejo. Isso é maravilhoso. Eu vejo nessas situações a mesma coisa que a gente estava conversando com o Thiago, né? E eu falei isso, e aí toda vez que isso aparecer, eu vou repetir o quanto pessoas importantes são colocadas na nossa vida, né? E o quanto a gente é rodeado de anjos e terapeutas e pessoas assim que nos ajudam nesse momento. Mas falando Verdade. sobre toda essa rotina de treino sua, sobre, cara, mexer com o nosso corpo, né, com musculatura, isso deve exigir uma dieta, uma alimentação bem hardcore, né? Como que é a alimentação para você? É bem tranquilo. Eu gosto de desafios, né? Eu lembro que Uhum. no último campeonato, eu sempre vou com acompanhante, né, para me ajudar lá. E, e daí eu levei 6 marmitas, eu acho, de arroz com uva passa, arroz em sons. E eles pararam numa churrascaria e eles estavam comendo aquela carne suculenta, aquelas coisas, e eu lá agarrada no meu arroz com uva passa, que estava delicioso, porque eu estava morta da fome. Então, assim, ó, é bem difícil. Às vezes as pessoas até pedem dicas de dieta, mas eu sempre digo assim, né, que precisa de um profissional, cada um tem seu objetivo, cada organismo responde de um jeito, e existem fases, né? Quando tu tá em off, a gente come um pouco mais, Uhum. e agora eu estou nessa fase, né, que já está próximo ao campeonato, eu estou numa fase onde eu estou com pouco carboidrato, então, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu como hoje. De manhã eu como 4 ovos, uma banana ou um pedaço de mamão com aveia, café, e depois meu almoço quando é 2 dias na semana que tem carbo alto, né? Olha o carbo. É 80 gramas de arroz, 100 gramas de legumes e 80 gramas de frango. Se não, Nossa, quando é zero carbo carbo baixo, praticamente. quando é carbo baixo, é só 80 gramas de frango e 100 gramas de legumes. Isso se repete no almoço, isso é no almoço, depois no café da tarde é frango com legumes, ou frango com mais legumes e mais 100 gramas de batata doce, de batata inglesa, dependendo do dia, né? Uhum. E depois a janta repete de novo frango com legumes e à noite é carne com legumes. E Dá-lhe daí, franguinho, hein? Franguinho, a vida dos fitness é então assim, franguinho ó, mesmo. para mim, que eu já não posso mais estar no fogão fazendo comidas elaboradas, então é bem prático, né? Eu já faço ali a Claro, quantidade para a claro. semana. Então, E assim, o ó, quanto tempero é Porque mais tudo simples, também, né? melhor. Não, quanto mais simples, tempero é melhor. tudo. Não E enjoa, assim, né? não tenho aquela loucura assim para, eu tenho netas que traz um monte de besteirinha para comer, minhas filhas e tal. Se eu quiser, quando eu quiser, agora não posso porque qualquer errada agora, perdão da palavra, Pode caga ferrar. tudo, né? Uhum. Caga tudo. Uhum. Então não tem Então o dia, agora então não você dá. não tem o dia do lixo, não tem aquele dia do lixo. Eu tenho uma refeição livre, uma refeição livre por semana, que daí, no caso, eu posso escolher 2 fatias de pizza ou um hambúrguer simples. Mas Caramba, um dia eu chego nessa, um dia eu vezes chego nessa. às vezes eu nem faço, sabe? Às vezes eu nem faço. É que o corpo já Porque tá assim, tão ó, desacostumado, o não é, corpo, Laura? Se Fica se tu acostuma. come acostumado, uma né? coisa fora, tu já não É. sente, não sente bem. E assim, ó, mas de tudo isso, o que é que valeu, né? Foi a minha qualidade de vida, né, gente? Mudou muito, Com mudou certeza. muito. Eu não tomo um remédio para nada.
Eu tomo meus manipulados ali, mas são vitaminas, suplementos, mas não tomo, assim, medicação para nada, nada. Estou com 51 anos, graças a Deus, tudo certinho. E eu Então, a quando qualidade faço, de vida. de vida melhora muito, com certeza. Você é um atleta, você vive na saúde máxima. Eu quando eu faço, eu ainda não voltei forte para minha musculação, mas eu tive Uhum, anos de não de ser atleta, mas de viver uhum, regrado e tal. E mexi com a minha parte é, hormonal. O bodybuilder é forçado, o fisiculturista ele é forçado a mexer com um eixo hormonal, não. como chama? Não é nem uso de anabolizantes, é aquele de é, hormonal, reabilitação hormonal, essas coisas assim. Vocês têm que mexer com isso, tem que ter um médico acompanhando isso, ou não, só alimentação e treino. Acho que tá cortando o som para mim. Tá cortando? Ó, vou fazer. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Agora tá. Então, eu falei que quando eu fazia a musculação, quando eu era fissurado, Hum, eu voltei a fazer a minha, mas uhum, não como eu era antes. Eu vi que uhum, para mim ter um resultado, claro que com alimentação, um descanso, um bom treino, uma rotina saudável, o resultado é uhum, legal. Mas eu passei por endócrinos e fiz uma reposição hormonal e tal, tal, tal. sim. Vocês, bodybuilders, fisiculturistas, vocês têm que fazer isso para chegar naquele resultado de competição? Ou não? Só alimentação, treino, descanso, o resultado vai chegar. Depende de como teu organismo reage, né? No caso, eu que já tenho 51 anos, que já passei pela menopausa, eu tive que fazer reposição hormonal, mas não de anabolizante, a reposição hormonal que a mulher precisa mesmo na menopausa, né? Que cai Sim, os sim. hormônios de testosterona, progesterona, estradiol, essas coisas. Então, eu fiz essa reposição hormonal e eu faço uso de suplementação, tanto manipulado, suplementações que são anabólicas, mas não são anabolizantes, entendeu? Entendi. Ainda não, mas se um dia eu quiser usar, eu tenho, né, o respaldo do Claro, médico médico. que acompanha, Uhum. não farei, se um dia eu decidir usar, não vou fazer isso é, Tá aleatoriamente, solto, por minha aleatório. conta, sem Uhum. responsabilidade, até porque a minha intenção é a qualidade de vida, então não vou fazer nada para prejudicar minha Perfeito. saúde. Perfeito. Mas Hoje você alguns, entra com esses estimulantes hormonais, né? sim, não são anabolizantes, né? Não são Ainda não. anabolizantes. Se um dia E eu eu fizer, gosto. mas se um dia eu fizer, vai ser com acompanhamento Claro, médico, claro, né? claro, claro. É o que você falou, qualidade É, de vida em primeiro lugar, saúde, isso em a primeiro lugar. saúde foi isso que me fez buscar o esporte, foi a saúde, foi a É isso que eu ia te inclusão. perguntar. Eu gosto eu que faço hoje jiu-jitsu, eu procuro muita analogia no jiu-jitsu com a minha vida. Falo, porra, o jiu-jitsu me ajuda Exatamente. a gostar de uma coisa de desconforto. Tô ali no desconforto, eu tô na dor, mas eu tô arrumando uma Uhum. solução de sair daquilo. Então isso eu vou usando analogias que eu levo para a vida que me gera muito aprendizado. Hoje, a musculação, essa vida de atleta que você tem, quais são as analogias que você leva para sua vida, assim? De puxar ferro, de estar É. disciplinada, de fala algumas analogias aí que você usa bastante, aí, que você sempre O se encontra. primeiro é a disciplina, né? Que tu aprende a ser disciplinado não só na tua alimentação, no teu sono, mas em tudo na tua vida, né? Então tu acaba adquirindo aquela disciplina no modo geral. Depois, assim, ó, sabe aquela última repetição ali que o personal tá pedindo que tu faça e tu acha que não consegue mais e ele vai que Sei. tu consegue e tu consegue? Então Uhum, eu sei. tenho o costume de comparar, de fazer essa analogia com a vida, com os desafios que a vida enfrenta, que a vida impõe muitas vezes, né? Porque eu sempre falo, né? A vida é linda e maravilhosa. Às vezes ela vem com umas surpresinhas não tão agradáveis, né? Mas Uhum. a gente dá conta, assim, de passar por isso. Então eu lembro sempre daquele peso que eu tô ali, não vai dar, mas ele vai, Laura, mais uma e eu consigo. Consegui. Daí dá aquela sensação, sabe? Eu sou o máximo, eu consigo, eu posso, sabe? E tu Sim. traz isso para tua casa, né? Tu traz isso para tua vida. Então, não vou dizer para vocês assim, a Laura é uma pessoa, é uma rocha, né? Ela não chora, ela é forte todo dia. Não, não sou isso, gente. Somos Eu humanos, choro né? Não quando tem eu nem tenho que como. chorar. Quando tem que chorar, eu Será? choro. A minha mãe passou.
Minha mãe passou por um processo de quimioterapia, de tratamento de câncer 1 ano. Foi bem difícil. Foi bem na época que eu comecei a competir. Veio a notícia que eu ia competir e simultaneamente a notícia que a minha mãe estava com câncer. E aí eu vou ou não vou para o campeonato? Perguntei, mãe, o que a senhora acha? Ela disse, se eu fosse tu já estava lá. Aí eu falei, bom, então eu recebi a sua bênção, eu vou. E a gente é muito Legal. família, então a gente se ajuda um ao outro, né? Já teve outras situações também. E tudo isso, o esporte, ele me ensina a superar. Eu tive um genro que faleceu, né, teve um câncer também, viveu aquele processo de fase terminal. Depois minha filha ficou com 2 meninas, foi um sofrimento muito grande. Ela teve um distúrbio psicológico em função de todo aquele sofrimento. E assim, eu sempre tive que aguentar o tranco e tal, e eu tiro, né, claro, Deus, eu sou cristã, né, eu sei que Deus está à frente de tudo, que dentro da minha fé, né, eu acredito em Deus, e que Ele dá essa força para a gente, mas a gente também tem que arregaçar as manguinhas e Fazer a dizer eu nossa parte, quero, né? fazer a nossa parte, com certeza. Nada cai do Com céu. certeza, Exato. com certeza. E, Falando Thalita, você acha que a em gente interage com o cristã, pessoal agora? Pode então, falar, desculpa. algumas perguntas que estavam aqui, a Laura já respondeu. Já perguntaram da Ah, tá. dieta, tal, tem alguns elogios aqui e tudo mais. Mas já entrando nesse, Perfeito. nesse assunto, antes de eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Laura, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre aquela caminhada espiritual da gratidão. É isso? Ah, tu viu no Cara, meu Face? eu fiquei muito interessada. O que que é isso? Você falou, como é que é essa história? Então, aquela caminhada, gente, eu acho que muitas pessoas não vão entender o porquê daquilo. Eu caminhei, foram 3 ou 4 anos, eu não lembro. Eu caminhei 50 quase 60 quilômetros. Eu caminhei uma noite, eu caminhava a noite inteira, saía daqui umas 8 horas da manhã e chegava lá, tipo, 8 horas da manhã também. A primeira foi Caraca! assim, a primeira foi assim, a segunda já foi um pouco mais rápida e o terceiro ano também já foi melhor. E a última eu cheguei assim, era os últimos 7 quilômetros do lugar onde eu vou, é morro, é só subida. Parece que tu vai chegar no céu, né? Porque não desce, só sobe. Então, sabe, eu não sei se vocês lembram de uma corredora, eu não sei se ela era maratonista, uma atleta que corria, e quando ela chegou lá na linha de chegada, ela chegou ela não conseguia mais andar, ela estava toda torta, assim, se aguentando, quase caindo. Foi assim que eu cheguei a primeira vez lá. Mas por que eu resolvi fazer isso? Era promessa? Não, não era promessa. Era o que então? É que nós fomos pegos de surpresa com a doença do meu genro. Ele estava com uma dor na coluna e de repente ele foi no médico e descobriu um câncer metastático pelo corpo todo e o médico deu 4 meses de vida para ele. E na mesma época eu também descobri a minha retinose, né? E eu, no primeiro dia, quando eu estava chorando, assim que eu olhei para ele bateu a mão no meu ombro e falou assim, sogra, não chora, vai dar tudo certo. Aquilo para mim também foi um start. Eu falei, poxa vida, ele está aí, o médico falou que que ele vai ter só 4 meses de vida, ele está fazendo de tudo para viver. Que vergonha. Eu falei, que vergonha, cara, eu tô com muita vergonha de mim, olha só, tô aqui chorando porque que eu vou ficar sem enxergar. Uhum. Aí, mas eu queria entender aquela coisa do sofrimento, sabe, assim, porque era tanto sofrimento, o câncer, assim, ele foi tirando tudo, e eu via ele lutando pela vida, e a gente falou assim, não, tu não tá sozinho, nós vamos estar junto contigo sempre. E foi assim, do começo ao fim, ele aguentou 4 anos, e viveu uma vida de Caramba, qualidade. que Ele demais. realizou sonhos, ele Louco. desceu de Asa Delta no Rio de Janeiro, ele viajou, conheceu vários lugares, mesmo bem debilitado, ele viveu tudo que ele queria viver, ele viveu tudo naqueles 4 anos, e ele me ensinou muito. E daí eu queria entender um pouco dessa coisa do sofrimento, né? E como é que eu fiz? Eu falei, eu não podia ir sozinha, porque a visão já estava sendo perdida, né? Então tinha uma pessoa que ia comigo, que levava uma lanterna, porque nós caminhávamos à noite, mas daí essa pessoa chegou para mim e falou, olha, eu vou contigo. Aí eu falei, se for para ficar quietinho e não conversar comigo, porque eu preciso pensar. E eu fui, esses quase 60 quilômetros que eu caminhava, eu pensava.
eu pensava no sofrimento e eu fazia essa analogia, sabe, o Felipe, que a gente faz do esporte, eu fiz analogia com o que estava acontecendo na nossa vida e com o que eu estava vivendo lá. Tipo, eu saí daqui, eu saía com toda a força, chegava 3, 4 horas de caminhada, já começava a doer, eu fazia um calo, a sentir uma dor numa articulação, dava uma fome, dava sede, e a gente parava, e falta quantos quilômetros? Não, falta tanto, e ainda vou, tal, tal. E eu consegui. Eu passei por aquele desafio, cheguei lá, é como se eu tivesse feito uma caminhada do sofrimento, sabe? Assim, uma caminhada pelo sofrimento, mas eu passei pelo sofrimento e cheguei lá no final. E o final é tão, tão, tão maravilhoso que compensa todo aquele sofrimento que tu Tinha passa. outra Laura lá no final. Imagina, meu Deus, assim, a sensação de tu... são ensinamentos, né? É o que eu falei para vocês, eu comecei a aprender com as coisas simples da vida, né? Às vezes até um sorriso de uma criança, alguma coisa, já te ensina tanta coisa. Tu acaba ficando Tanta coisa. mais sensível, né? Eu vejo que Legal, Laura. essa compreensão do sofrimento é uma coisa que as pessoas evitam tanto entrar em contato com isso, que é claro, tem sofrimentos que a gente tem que evitar mesmo, a gente conseguir evitar o contato é maravilhoso. Sim, Mas esse sofrimento que você decidiu caminhar 60 quilômetros e já falou para sua guia, olha, eu vou, mas vamos quietinho que eu vou pensando. Cara, isso é um sofrimento racional. Entrar em contato com isso, é o entender, aprendizado. é, é Exatamente, é entender, é entender. Eu entender. acho isso Entender o um processo. entender o processo, que às vezes é isso, né? Como você falou no começo, a gente vai vivendo de forma automática e a gente não entende Uhum, nada. Então eu não. costumo falar que eu, E quando enquanto tu não entender, tu vai ter que passar de novo pelo processo até, enquanto tu não perfeito. aprender, tu vai A passar, vida, porque eu sempre falo isso, a vida ela é uma escola. Se você não passar aquilo, você vai repetir de ano e vai ter que fazer de novo. vai, vai. Vai ter que fazer de novo. Então, eu falava, parar para entender as coisas faz eu bater menos a cara na parede. Faz eu bater Sim, com menos a cara. certeza. Então, Uhum. isso que você fez, cara, maravilhoso. Isso é um aprendizado. Que as pessoas que estejam escutando essa É, live aí, que estejam assistindo a gente, prestem atenção nisso, que às vezes é umas coisas que parece, porra, vou andar 60 quilômetros, mas você vai aprender o que com isso? Você vai. Você vai entrar em contato com se eu for, você, introspecção. é, depende da forma É como tu maravilhoso. resolve fazer aquilo, né? A outra pessoa que foi Exato. comigo, ele foi meio aérea, não captou, não aproveitou a essência que eu aproveitei, né? Eu pensava cada dor que eu sentia, eu pensava na situação que a gente estava vivendo, cada superação, né? Eu cheguei a tantos quilômetros, eu pensava, a gente vai conseguir. E isso eu trouxe para a minha vida, então acho que isso assim me ajudou bastante também a entender e aceitar esse processo com mais lucidez, com mais clareza e mais É a leveza, né? intenção, né? A intenção que você resolveu fazer, isso muda tudo, né? A pessoa que foi sem a mesma intenção que você não chegou ao mesmo lugar. Vocês Não, fisicamente chegaram no mesmo lugar, mas mentalmente sim. vocês chegaram em lugares diferentes, porque a sua intenção Cada um foi no seu outra. tempo, né? É. E, Exato, a, e exato. é igual assim, ó, né, tem gente que fala assim para mim, Laura, tá com 51 anos, para com isso, já tá na hora de parar. Poxa, tudo bem que eu comecei quando todo mundo já para, tá na idade de parar, mas eu comecei agora e eu não quero parar. Então eu vou parar Exato. quando eu quiser. E, Lógico. e, e o porquê que eu quero tanto, o porquê que eu gostei tanto, o porquê que foi tão emocionante, porque por trás de tudo isso, gente, tem um propósito. Não é só eu ir lá para dizer, não, eu venci a mim mesmo, beleza, eu consegui, olha só, sou o máximo, consegui fazer isso, fazer aquilo. Não, nada disso. O propósito maior que está por trás disso é porque, assim, ó, é como eu falei lá no começo, né? Eu não queria que ninguém perdesse para dar valor. Então, o que que eu quero com tudo isso? Por que que eu quero ir até lá? Por que que eu quero tudo isso? Porque eu quero que as pessoas, aquelas pessoas que se limitam porque têm uma limitação e acham que não vão ter espaço, elas têm espaço. Pode ser no esporte, pode ser em qualquer outra coisa.
qualquer outra coisa, vai ter sempre algo que tu vai conseguir fazer. Não, tem aquelas pessoas que são paraplégicas, tetraplégicas, que não pintam, não usam um pincel na boca e não pinta. Gente, aquilo ali é Acreditável. surreal, né? Então, Surreal. e além disso, a minha maior preocupação são as pessoas que se limitam sem ter nenhuma limitação. Essas aí é que eu fico. Ai, eu sei que todo mundo vai aprender no seu tempo, eu sei que todo mundo tem seu tempo para olhar, para enxergar, para crescer, mas, gente, eu fico pensando em mim, né? Quantas coisas eu deixei de viver por causa de besteira, né? E às vezes, assim, ó, essa sociedade, essa geração tá tão fraca que, se eu quebro uma unha, eu tô com a unha comprida, se eu quebro uma unha, aquilo é uma tragédia, eu já deixo de ir, ou, tem uma espinha no rosto, meu Deus, eu vou bater uma foto, não, isso é horrível, eu não, aí não registra aquele momento lindo, porque tá com uma espinha no rosto, gente. Então eu faço o quê com o meu olho aqui? Eu não saio mais de casa, porque chega a ser assustador, então, né? A espinha te impede de viver, imagina tu ter um defeito físico. Então, parar com esse olhar, né? Parar, olhar menos para essas coisas insignificantes e olhar mais para a vida, olhar mais para aquilo que é bom. Porque se nós formos fazer um caderno onde nós vamos colocar uma parte dele, numa folha a gente coloca o motivo que as nossas reclamações, e nas outras a gente vai ser bem sincero e vai colocar aquilo que a gente tem de motivo para agradecer. Gente, por mais que tu seja uma pessoa reclamona, a folha do agradecimento é muito maior. Se tu for sincero, tu vai começar a ver que a folha do agradecimento é muito maior. Porque só o fato de tu acordar todo dia, de tu respirar, de tu estar vivo, de tu estar contemplando essa beleza que é o mundo, né? Que foi te dada de presente. Já compensa tudo, né? Não precisa de mais nada. Laurinha, eu ia pedir para você dar, porque, gente, já passou quase 1 hora, acho que falta 5 minutinhos, né? Gente, Você acredita? Uma eu falo dor, uma demais, né? pena, meu Deus do céu, eu queria ficar aqui para sempre hoje à noite. Nossa, eu Eu ia quero pedir para mais, eu você falo quero dar, demais. eu ia pedir para você dar o seu último recado, mas depois de tudo isso que você falou, eu acho que não tem mais nada para falar, gente. Vocês pegaram o recado, vocês viram que mulher, Brasil? Que mulher, meu Deus do céu. Nossa, mano. Gente, Ela uma é a mulher que ainda cara da precisa aprender muito, motivação, precisa velho. Ela é a crescer muito. cara. A Não, mulher que precisa muito, aprender muito. E eu tô todos aqui para nós, né, aprender. Laurinha? É. Todos A gente nós. nunca vai, não importa a idade, não importa o que tu passou, tu sempre vai ter o que aprender, e se tu quiser mudar, tu sempre vai, não importa a tua idade, tu vai mudar. Se tu querer, É tu isso muda. aí. Uhum. Gente, Com certeza. infelizmente, então, vamos acabar nossa live aqui. Tem acho que 10 segundinhos. A live fica gravada amanhã no YouTube e está disponível para todo mundo assistir, tá? Obrigada, Laura. Bom, Gente, um obrigado, beijo, Rosa. foi Obrigado, Laura. maravilhoso.